Sony WH-CH510 ou Edifier W800BT Plus. Dois fones de ouvido Bluetooth diferentes, tá? Com propostas diferentes e com preços que chegam muito perto um do outro. No vídeo de hoje a gente vai ver sobre construção, sobre qualidade sonora, sobre preço, custo-benefício, teste de microfone e também um teste de delay. Lembrando, qualquer fone de ouvido que eu citar nesse vídeo, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo, caso você queira dar uma olhada. Em relação à classificação dos dois fones de ouvido, o Sony CH510 é um fone supra-auricular, ou seja, ele vai ficar sobre a tua orelha, vai ficar sobre a sua orelha. Já o Edifier W800BT Plus é um tipo over-ear, é o tipo concha, que ele vai pegar toda a sua orelha, o que é mais confortável do que o Sony CH510, tá? A construção dos dois vão ser totalmente de plástico, não vai ter nenhuma parte de aço ou metal aqui, tá? Só que o Edifier W800BT Plus parece ser um plástico mais resistente do que a construção do Sony CH510. Os dois vão ter as hastes ajustáveis, também de plástico. O Edifier W800BT Plus vai ter um acolchoamento aqui, uma almofadinha superior, para trazer um pouco mais de conforto, enquanto o Sony CH510 não vai ter isso, tá? Simplesmente zerado aqui. Uma desvantagem do Sony WH-CH510 é que vai ter um cabo exposto aqui na frente, passando de uma concha para outra. Se por acaso você conseguir danificar esse cabo, acabou o fone de ouvido e seu dinheiro foi por ralo abaixo. Já no Edifier W800BT Plus, a gente não vai ter isso, tá bom? O Sony vai ter umas texturas bem legais nas conchas e também nas hastes, o que é interessante em relação ao design. E o Edifier também vai ter um tipo de textura mais diferente, tá? Mas que também é bem legal, mas é somente nas conchas. O grande diferencial do Edifier W800BT Plus pro Sony CH510 é que o Edifier W800BT Plus tem entrada P2, ou seja, caso a bateria desse fone de ouvido acabe, você consegue utilizar o cabo para continuar escutando música. Você não vai conseguir utilizar o microfone embutido desse fone de ouvido através do cabo, somente por Bluetooth. Em relação a peso, o Edifier W800BT Plus ele é mais pesado, tá? Ele vai ter em torno de 203 gramas e o Sony CH510 ele é bem mais leve, pesando seus 132 gramas. Nenhum dos dois são dobráveis, só são ajustáveis aqui na concha. O Edifier também não é dobrável, tá? Só faz isso aqui. O Edifier, se a gente balançar, não faz nenhum tipo de barulho. O Sony CH510 já faz um barulhinho meio esquisito, que traz aquela sensação de não ser muito durável, com material muito bem feito, né? Mas ele tem um bom regime plástico, como vocês podem ver, mas me dá medo de fazer isso. O Edifier W800BT Plus, deixa eu abrir as hastes aqui também tem um bom regime plástico, vai caber em qualquer cabeça, em qualquer um dos dois. E os dois vão ter cabo USB-C, tá? Para carregar aqui a bateria do fone de ouvido embutido, o que é muito bom. Cabo USB-C da última geração nos dois. A gente vai ter os botões aqui no Sony CH510 de multiuso, ligar, desligar e emparelhar, também de avançar a música, aumentar o volume, diminuir música, retroceder música, tá? Um LED indicativo e USB-C para carregar. O Edifier W800BT Plus a gente vai ter um botão de ligar, desligar e emparelhar aqui na concha, e na lateral a gente vai ter o botão de aumentar volume, passar música, diminuir volume e retroceder música. Em relação ao conforto, cara, eu sempre indiquei o Edifier W800BT Plus para quem busca conforto nos fones de ouvido. Minha namorada usa esse fone de ouvido por 12 horas, tá? Trabalhando no ateliê dela, e ela não reclama de dor, inclusive ela utilizando óculos. Se você for utilizar fones de ouvido tipo supra-auricular, como é o Sony CH510 ou como é o JBL510BT, você vai sentir incômodo no começo, vai ter que acostumar e você não vai conseguir passar de 4 a 5 horas utilizando esse fone, tá? Ele realmente incomoda. Eu já estou acostumado por já utilizar o JBL510BT, só que não é focado em conforto. E esse cara aqui, o Edifier W800BT Plus, já é focado em conforto. Então, se você utiliza óculos, já pega esse aqui de cara. Em contrapartida, os dois vão ter isolamento acústico passivo. Só que, como o Edifier W800BT Plus é mais focado no conforto, isso aqui não aperta tanto. Então, o isolamento acústico passivo dele é menor. E que isolamento acústico, Henrique, você não escutar o ruído que está em volta ali enquanto você está com fone de ouvido. Você vai ter que compensar isso com volume. Nos dois você vai ter que compensar com volume, tá? Só que o Sony CH510 parece ter um isolamento acústico passivo melhor do que o Edifier W800BT Plus. Para a academia, vamos lá. Nenhum dos dois fones de ouvido tem proteção contra suor ou proteção e resistência contra a água, tá? Então esses dois tipos de materiais aqui da almofadinha, eles têm a tendência de desfarelar com o tempo. Quando você sua e passa esse suor para esse tipo de material, a tendência é que acelera esse processo de degradação a tal ponto que fique totalmente sem espuma. Esse aqui é o JBL 450BT, que eu falo muito no canal, e já caiu todas as espumas aqui. Já caiu uma bola de basquete nele, ele tem 6 anos e continua funcionando o som, tá? Só que a espuma fica desse jeito, para você ter noção. E incomoda quando você utilizar e vai te sujar a mesa, não é legal. Aí, Henrique, então quer dizer que você não consegue utilizar o fone de ouvido para fazer exercício, para fazer academia? Olha, você consegue utilizar, por exemplo, eu caminho 3 vezes na semana, no máximo de 40 minutos a 1 hora, com o meu JBL
GL510BT, não descascou nada, já tem 2 anos de duração com ele, não descascou nada. Só que, quanto mais você suar, quanto mais você expor essas almofadinhas ao suor, maior vai ser o processo de degradação do material. O que é legal se você for utilizar para academias ou qualquer tipo de exercício, é pegar um paninho de microfibra e limpar de tempos em tempos que você consiga para aumentar a vida útil dos seus fones de ouvido em relação à concha, tá? E se eu não me engano, você consegue trocar, eu só não sei dizer o preço disso. Qualidade sonora, que é um dos pontos mais importantes de comparação de fones de ouvido Bluetooth. Vamos lá. O Sony CH510 vai ter uns graves bem impactantes e imersivos, uma boa equalização entre os médios e os graves. Ele é um pouco estridente no volume máximo, ele perde um pouquinho da qualidade, e o instrumental nele fica muito bom. Eu gostei muito do instrumental. É como se fosse uma sensação mais leve de você escutar a música, sabe? Ele vai ter um drive de 30mm. Agora, o W800BT Plus, ele já vai ter um drive de 40mm, ele vai ter um bom equilíbrio entre as 3 frequências, ele não vai ter um grave tão forte e imersivo como é o Sony CH510, mas mesmo assim eles são presentes, mas não são atacados, se é que me entende. Os médios vão ser excelentes, os agudos também vão ser bons. Ele não fica estridente no volume máximo, até porque eu acho que o volume máximo dele não é tão alto. Entretanto, o som dele fica mais abafado. Aqui a gente tem um som mais leve, aqui a gente tem um som mais abafado. Mas já digo de antemão que o Edifier W800BT Plus é ótimo para você escutar acústico, MPB, pop e similares. Já o Sony CH510 você consegue escutar uma música eletrônica legal, com som impactante e também todos os outros tipos de música. E para mim o Edifier W800BT Plus vai ter um brilho também. Ele pode ter um som abafado, mas ele vai ter um brilho a mais, que a gente não vai ter tanto brilho assim. Enfim, os dois têm uma boa qualidade sonora. Eu acho que até eu pegaria o Sony CH510 esquisito. Só que a gente está analisando coisas a mais do que somente a qualidade sonora. Como por exemplo, o Edifier W800BT Plus vai ter um aplicativo próprio da Edifier, que se chama Edifier Connect, que você consegue usar 4 tipos de equalizações ali já prontas para aumentar a sua experiência para escutar o som nesse fone de ouvido. O Sony CH510 não vai ter nenhum aplicativo próprio para fazer isso, você vai ter que baixar um equalizador de terceiros e equalizar na mão ali. Na sua telinha vai aparecer os atalhos do Sony CH510, que é de passar música, retroceder música. Você também consegue atender ligações, encerrar ligações e chamar um assistente virtual, pausar vídeo, tocar o vídeo de volta. E a mesma coisa vai acontecer com o Edifier W800BT Plus, tá? Só que de botões diferentes e de formas diferentes. Agora em relação a preço, olha só, o Edifier W800BT Plus a gente também consegue no AliExpress até mais barato. E também consegue no Marketplace aqui da Amazon, por exemplo, no Brasil. O Sony CH510 está em torno de R$400. Eu acredito que antigamente ele era mais barato, só que ele tá R$400. No Brasil, eu paguei no Edifier W800BT Plus R$350. No AliExpress você vai encontrar bem mais barato. No Marketplace eu acredito também esteja mais barato que isso. Só que é aquilo que eu já falei em alguns outros vídeos. Por R$400 eu consigo um fone de ouvido do Edifier W820NB que tem um filtro de ruído ativo, é mais durável, tem mais funções, você consegue escutar a música através do cabo USB-C, tem modo jogo. Então, entre os dois, pelo mesmo preço de um fone de ouvido de entrada da Sony, com uma qualidade sonora que é boa, só que a construção não me agrada muito. Vou ser bem sincero em relação a isso. O Edifier W800BT Plus vai estar na faixa dos R$300, que eu acho que é muito bom para conforto, durabilidade, né? Bateria, que já vou falar sobre ela, também além de outras coisas. Mas independente do que você for comprar, eu tenho uma dica muito legal para você economizar em qualquer fone de ouvido, que é utilizando o cupom AMIA. Através do cupom AMIA você consegue de 10, 20, 40, 70% de desconto em varejos grandes, como por exemplo a Amazon, a Shopee, Casas Bahia, AliExpress, Magalu, Kabum e mais um monte. Só que além do desconto, você também ganha cashback. Só que para você conseguir ganhar cashback é necessário que você se cadastre na plataforma. O link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. E se você se cadastrar por esse link, você já ganha R$5 de cashback na plataforma. E quando você chegar no valor de R$20, você já consegue transferir esse dinheiro para sua conta bancária sem nenhum custo adicional. E eu recomendo fortemente que você utilize a extensão do Cupom AMIA no computador para ser notificado quando tem cupom de desconto e também ser notificado para ativar o cashback. E a mesma coisa para o aplicativo Android. Você também pode usar por lá. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Outra coisa legal também de citar é em relação ao Bluetooth. O Sony CH510 vai ter o Bluetooth da 5ª geração versão 5.0, que é muito bom. Já o Edifier W800BT Plus, o que eu comprei, era uma versão de Bluetooth mais antiga, só que em anúncios que eu vi no site oficial do Edifier, tanto no AliExpress quanto aqui no Brasil, tá falando que é Bluetooth 5.1. Então eu não me lembro se eu tô enganado aqui, se realmente sempre foi 5.1, ou se eles começaram e atualizaram a vender com a versão 5.1 de Bluetooth. Então, o que é muito legal, os dois fones de ouvido vão ter a 5ª geração e esse modelo vai estar uma versão acima, que é o 5.1. Em comparação de versões Bluetooth de gerações mais novas para gerações mais antigas, a mais nova vai transferir uma maior quantidade de dados, que garante uma melhor qualidade de áudio e estabilidade, tá? Além de consumir menos energia em relação à bateria, os dois vão conseguir ter um alcance de 5 a 10 metros, né? E se eu não me engano, os dois você consegue também utilizar a conexão multipontos, que é conectar 2 dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo, como por exemplo o celular, notebook, um dispositivo Echo e seu celular e assim por diante. Mas se alguém te ligar, a prioridade vai ser ligação de celular sempre, isso é automático. Em relação à bateria, o Edifier W800BT Plus vai ter uma duração de bateria de 55 horas contra o Sony CH510, que vai ter uma duração de bateria
bateria de 35 horas. Ou seja, nesse quesito, o Edifier ganha. Agora, pra gente conseguir carregar o Edifier WXBT Plus de 0 a 100%, leva em torno de 3 a 4 horas, e o Sony CH510 leva em torno de 4 a 5 horas, mesmo tendo uma bateria menor. E todos os dois carregam a bateria através do cabo USB-C, que você consegue utilizar aí no seu computador, por exemplo. Outro ponto importantíssimo que é o teste de microfone. Eu já tenho um anúncio a fazer em relação ao Sony CH510, que ele tem um recurso chamado Side Tone. Henrique, o que é Side Tone? É a função de você se escutar enquanto estiver falando alguma coisa. Então, a partir do momento que você entra numa ligação, por exemplo, e você começa a falar, você escuta a tua própria voz. Ou quando tem um ruído em volta, você também escuta esse ruído no seu fone de ouvido. É o microfone captando aqui e mandando pra você, tá bom? Isso é bom pra averiguar se sua voz tá boa, se a qualidade tá boa, só que não sei se é tão bom ficar se escutando sempre. Não é pra todo mundo, tá? Essa é uma das desvantagens desse fone de ouvido. E agora a gente vai comparar a qualidade do microfone dos dois. Esse é o teste do microfone utilizando o Edifier WXBT Plus, né? Pra você ter noção em relação ao microfone, pra poder utilizar em ligações, pra poder utilizar em uniões e assim por diante. Lembrando que ele não vai ter side tone, então o Edifier você não vai se escutar na hora que você estiver falando. Esse é o teste do microfone do Sony CH510. Eu tô ouvindo o que eu tô falando, isso pode incomodar para algumas pessoas que não estão acostumadas, talvez se você curta. E essa é a qualidade do microfone do Sony CH510. Só lembre-se que você vai escutar o que você está falando ou o que está ao redor de você. Ah, e outra coisa que dá nervosinho, se você passar assim, pode se sente, ó. E outra coisa em relação ao Sony CH510 é que tem muita gente reclamando que o microfone não pega no Windows 10, tá? Eu não testei, então não sei te dizer em relação a isso. E agora a gente vai para o teste de delay entre o que acontece no seu celular, por exemplo, e o tempo que isso leva para enviar para o fone de ouvido. Minha conclusão é que R$400 nesse fone de ouvido eu acho que é muito pela construção que ele tem. Se você gosta de fones da Sony, acredita na qualidade sonora, beleza, eu acho legal você pagar R$400, desde que você acredita, como eu acredito na JBL, tá? Agora, pela sensação que ele me dá em relação à durabilidade e do material construído aqui desse fone de ouvido, eu não acho que vale a pena. Ao contrário do Edifier WXBT Plus, que eu acho que vai durar muito mais, né? O custo de benefício vai ser melhor, que vai durar mais tempo na minha mão e tem alguns recursos mais legais, como por exemplo, eu tenho mais bateria, eu garanto mais conforto para quem está acostumado, principalmente para quem usa óculos, e por mais que o som seja diferente, ainda atende uma grande variedade de pessoas que gostam de um fone de ouvido que não é tão focado nos graves, né, do batidão, além também de ter uma entrada de cabo P2. E como eu sempre falei em outros vídeos aqui, por R$400, pouquinho a mais, você consegue pegar o Edifier WX20NB, uma construção melhor, tem filtro de ruído ativo, você consegue escutar música através do cabo USB-C e é quase o mesmo preço do Sony, sabe? Então, por mais que tenha qualidade sonora, eu fico com medo de investir R$400 e perder o fone em menos de 1 ano, 2 anos, tá? Pra mim, quanto mais o fone durar, melhor. Isso é uma das coisas que eu coloco muito na ponta do lápis em relação ao custo-benefício. Como, por exemplo, eu falei do JBL 450BT, que tá funcionando mesmo depois de ter caído uma bola de basquete. Se caísse uma bola de basquete aqui, não acredito que voltaria, tá? E se você quer ver mais comparações de outros fones de ouvido, seja de Fire, seja JBL 510BT, vou deixar alguns vídeos aqui pra você conseguir ter essa noção. E claro, se você é inscrito no canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!